Com vocês, Matemática T. Então, pessoal, estamos aí com mais uma questão 37, Instituto Federal do Piauí, Exame Classificatório 2015.1. A questão diz o seguinte: num determinado campeonato, um time ganha 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum ponto em caso de derrota. Resumindo, se o time ganhar, gente, o time consegue 3 pontos. Se o time empatar, o time consegue apenas 1 ponto somar. E se o time perder, ele não vai somar nenhum ponto. Só isso. Até hoje, cada time já disputou 20 jogos. Então, todos os times que estão nesse campeonato disputaram 20 jogos. Se um desses times perdeu 4 jogos e até agora tem 34 pontos, quantos jogos ele ganhou? Boa. A questão, gente, é uma análise muito simples de fazer. Uma análise de, olha, vamos lá. Se o time ganhar, né? Só um minuto, ajeitar aqui a questão. Seguinte, eu sei que esse time, como ele está no campeonato, ele já jogou 20 jogos. Esse time jogou 20 jogos. Isso é certeza. Porque ele faz parte do campeonato e aqui diz que cada time já disputou 20 jogos. Muito bem, então jogou 20 jogos. Perdeu 4, gente. Olha, se ele perdeu 4... Se ele perdeu 4 jogos, o que significa? Quando perde, não soma nada. Então, se ele perdeu 4, eu não vou somar nenhum ponto. Mas eu vou subtrair dos jogos. Então, tinha 20 jogos. Ele jogou 4 e perdeu. Quantos jogos restaram? Tirando 4 de 20, restam 16 jogos. Então, ele perdeu 4 jogos. Dos 20, perdeu 4. Sobraram 16 jogos. Desses 16 jogos, eu tenho que fazer aí uma combinação, né, de vitórias e empates para que eu possa encontrar o total de pontos que ele tem, que são 34 pontos. Então, eu tenho 16 jogos, devo fazer uma combinação de resultados de maneira que eu consiga 34 pontos. Então, vamos pensar o seguinte. Olhando aqui para as alternativas, vamos pensar na maior possibilidade de vitória. Dos 16, vamos dizer que ele ganhou 10, né? Ganhou 10. E eu vou fazer uma tabela aqui, só um minuto. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer uma tabela. Eu vou pegar as anotações que eu já fiz aqui. Nós sabemos que nós temos 16 jogos, né? E nós temos que, com 16 jogos, chegar a 24 pontos. Muito bem. Porque eu preciso desse espaço aqui em cima para fazer o que eu quero, que é a tabelinha. Deixa eu apagar. Beleza, então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma tabela, tipo, de um lado, em uma coluna eu vou colocar vitórias. Vitória, né? No caso. E no outro lado da tabela, eu vou colocar empate. Derrota não, porque derrota a gente já tirou. Empate. Vitórias e empates. Porque eu tirei... a derrota foi a primeira que a gente tirou. A gente tirou as 4 derrotas, né? Eram 20 jogos, tirando 4 das derrotas, ficaram 16 jogos. Dos 16 jogos, precisamos combinar as suas vitórias e empates, de maneira que nós possamos encontrar aqui 34 pontos. Então vamos lá, gente. Vamos olhar para as alternativas aqui e fazer o seguinte. Digamos, dos 16 jogos, que esse time ganhou 10. Se ele ganhou 10 jogos, quantos pontos ele tem ganhando 10 jogos? Ganhou 10 jogos, cada vitória é 3. Então você multiplica por 3, você vai encontrar 30 pontos, né? Então, se teve 10 vitórias, ele marcou 30 pontos. Se foram 10 vitórias,
dos 16, então 6 foram empates. Bom, 10 mais 6, 16 para completar os 16. Então 10 vitórias e 6 empates. Se fosse esse resultado, quantos pontos ele marcaria? Das 10 vitórias, marcaria 30 pontos. E dos 6 empates, um empate vale 1 ponto, então você multiplica 6 empates por 1, vai dar justamente 6. Então, 30 pontos das vitórias, mais 6 pontos dos empates, somando tudo, você encontra 36 pontos. O resultado foi esse? Não, né? O resultado foi 34 e não 36. Ou seja, ele não ganhou 10 jogos e não empatou 6. Portanto, a gente já eliminaria, né, essa letra E, porque a letra E está dizendo que teve 10 vitórias. Nós eliminaríamos a letra E. Vamos então fazer agora mais uma análise com outra alternativa que tem na questão aí. Ó. Em vez de pegar 10 vitórias, vamos pegar aqui 8. 8 vitórias, né? Das 16, tirando 8 vitórias, sobrariam quantos jogos? Sobrariam 8, que seriam os empates. Então 8 mais 8, 16. Com 8 vitórias, eu ganharia quantos pontos? Cada vitória é 3 pontos, multiplicando 8 por 3, nós encontraríamos 24 pontos. E empate, eu tenho 1 ponto por empate, então multiplicando por 1 aqui, nós vamos encontrar 8 pontos. Somando as vitórias mais os empates, aqui a gente vai ter quanto? 24 mais 8 vai dar 32, tá bom? Só que no final aqui nós não queremos 32 pontos, nós queremos 34. Então, não é a letra E, que a gente acabou de fazer, não é também a letra C, não é 8 vitórias. A gente acabou de ver que não bate 34 pontos. Beleza. Então, deixa eu apagar aqui para fazer mais uma análise. Então, não é também a letra C. Vamos lá. Não pode ser essa aqui e não pode ser essa. Eu vou fazer uma análise agora com 7, tá bom? Depois eu faço a análise com a alternativa verdadeira. Então, olha só. Digamos que ele ganhou 7 jogos. Tirando 7 de 6, quer dizer, tirando 7 de 16, né? Sobram quantos jogos? 9, né? Então, os 9 que restam são os empates. 7 mais 9, 16. Então, 7 vitórias, eu teria quantos pontos? 21. 9 empates, eu teria quantos pontos? 9. Somando 21 mais 9, a gente encontra 30, né? A gente encontra 30 pontos. Mas eu quero 34 pontos. Então, a gente vê que não é também 7. Não é 7 vitórias. E olha, se eu botar para menos, se eu botar 6, a tendência é que esse 30 aqui diminua mais ainda. Então, vai ficar tá quase claro já para a gente que a resposta vai ser a letra D, né? Vamos só conferir. Vamos lá. Conferindo aqui. Digamos então que o time teve 9 vitórias de 16 jogos. Se ele ganhou 9, quantos sobraram aqui? Para completar 16, falta quanto? Faltam 7, né? 9 mais 7, 16. Então, se eu tenho 9 vitórias, cada vitória é 3 pontos, multiplica por 3. 3 vezes 9 é 27. E os empates, cada empate vale 1 ponto. Então, multiplicando aqui por 1, você encontra 7 pontos. Quando você somar 27 mais 7, 27 pontos da vitória mais 7 do empate, 14. Olha só o que aparece. Aparece justamente os 34 pontos que ele tem agora. Então, realmente, foram 9 vitórias, gente. E apenas 7 empates e 4 derrotas. Então, essa questão é uma questão de análise, né? Uma análise simples. E você vê que a alternativa correta é a letra D, 9 vitórias. Então, mais uma vez eu vou repetir. Se você ficou com dúvida em alguma coisa que eu falei, comenta no vídeo, tá bom?
que a gente procura tirar essa dúvida. Estamos aqui para ajudar. Matemática T, tudo de matemática para você. Um abraço.